Queridos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje dá um salto. Estávamos no capítulo 8, agora fomos para o capítulo 10 de São João. A liturgia nesses dias toma as controvérsias de Cristo com os fariseus para nos mostrar o clima que havia diante de Cristo no período imediatamente anterior à sua paixão, a fim de que nós percebamos a hostilidade que havia em torno de Nosso Senhor, aquilo que os homens tinham feito contra Ele, quais eram as suas motivações. E o texto do Evangelho começa dizendo o seguinte: naquele tempo, os judeus pegaram pedras para apedrejar Jesus. E ele lhes disse: por ordem do Pai mostrei-vos muitas obras boas. Por qual delas me quereis apedrejar? Os judeus respondem: não queremos te apedrejar por causa das obras boas, mas por causa de blasfêmia, porque sendo apenas um homem, tu te fazes Deus. Ou seja, aqueles judeus compreenderam que aquele que fazia milagres diante dos olhos deles, aquele que há pouco havia curado os cegos de nascença, este se apresentava como Deus. Este dizia de si mesmo que ele era Deus. Ou seja, chegou aos ouvidos daqueles judeus a informação de que Jesus era Deus. Mas esta informação não chegou aos seus corações. São Paulo diz: se com tua boca confessares que Jesus é o Senhor, mas com teu coração creres que Ele ressuscitou dos mortos, serás salvo. Ou seja, não basta professar a fé com a boca, é necessário crer com o coração. Portanto, o que o Evangelho nos mostra é que a informação de que Jesus Cristo é Deus chegou à mente daqueles homens, mas, diante dessa informação, comprovada por milagres sem conta, o seu coração não creu. Eles não acreditaram verdadeiramente. Eles foram capazes de dizer o que Jesus tinha dito, mas não foram capazes de crer diante da evidência das suas obras. Ora, queridos irmãos, muitas pessoas professam a fé com os lábios, mas não creem com o coração. É isso que nós chamamos de ortodoxia morta. Ou seja, alguém que professa nocionalmente a fé católica, então é capaz de dizer o credo, é capaz de com a cabeça assentir nessas afirmações que nos dá a igreja, mas que não tem vida espiritual, que não reza com todo o coração, que não instala a fé dentro do coração a ponto de ela se tornar como que a substância da sua consciência. As pessoas que têm ortodoxia morta são capazes de dizer a fé católica, mas ela é uma luz sem calor.
não aquece o coração. E nós vivemos em dias em que muitas pessoas são vítimas de um formalismo religioso absurdo. Então, se comportam exteriormente como bons católicos, se vestem, têm determinados gestos, possuem uma estética, por assim dizer, católica. Mas o coração não queima. O espírito não vibra. Talvez se dedique à oração, mas é uma oração apática, fria, quando muito morna, incapaz de mover a nossa alma na direção de Deus de uma maneira eficaz. Como é terrível quando nós, através de uma ortodoxia morta, tentamos aprisionar Deus em fórmulas exteriores, as quais não são absorvidas pelo nosso coração piedosamente prostrado diante dele. Nós não podemos ser assim. É verdade que muitos possuem uma postura racionalista, falam da fé de maneira meramente discursiva, são capazes de articular algumas ideias sobre Cristo, mas não conseguem de verdade ter a sua alma possuída pela intensidade do fervor da piedade. Ou seja, não basta termos doutrina, nós precisamos ser piedosos. E como hoje existe de um lado homens cheios de doutrina, mas vazios de piedade, enquanto outros são cheios de piedade, mas vazios de doutrina, não conhecem verdadeiramente Cristo, não conseguem explicar Cristo, não conseguem dar razão de sua esperança. Na sequência, Jesus, de uma maneira muito admirável, ao invés de matizar essa informação, ou seja, eles o acusam de blasfêmia por igualar-se a Deus. Jesus não diz, olha, não é isso não, vocês não estão entendendo. Pelo contrário, ele toma um versículo de um salmo, em que o salmista diz, ó juízes, vós sois deuses. E ele interpreta esse versículo, inclusive de uma maneira muito original. Por quê? No contexto do Salmo, aquele versículo é uma crítica, é uma ironia. Ali, o salmista está dizendo, ó juízes, vós sois deuses, mas filhos todos sois do Deus Altíssimo. Ou seja, ele está mostrando que os juízes são capazes de julgar arbitrariamente, se comportando como deuses, mas que no fundo, a verdade é que todos eles serão julgados por Deus. Aliás, algo muito oportuno de dizer nos nossos dias, para os nossos juízes. Ou seja, o Salmo está fazendo uma ironia, mas Jesus não interpreta esse versículo de maneira irônica, ele interpreta esse versículo de maneira literal. Ele diz, assim como a Escritura chama aqueles a quem ela se destina, ou seja, os juízes, de deuses, por que então vocês me acusam de blasfêmia? Quando eu digo que eu sou o Filho de Deus, eu a quem o Pai consagrou e enviou ao mundo. Ou seja, Jesus afirma a sua divindade diante daqueles homens.
mas, ao mesmo tempo, tomando aquele versículo de uma maneira literal e dizendo: a Escritura chama de deuses aqueles a quem a palavra se dirigia. O que significa isso? Jesus está tirando daquele versículo um alcance que no seu contexto o versículo não tinha. Que alcance é esse? Quando a palavra da fé produz a fé em nosso coração, pela fé nós nos unimos a Cristo, que é Deus com o Pai, que é Deus Filho, que é a segunda pessoa da Trindade, e portanto nós também participamos da natureza divina. Nós somos, por assim dizer, divinizados, como que deuses por participação. Jesus, portanto, está extraindo desse versículo um alcance impressionante, que no próprio contexto em que o versículo foi escrito, ele não tinha. É maravilhoso nós vermos Jesus como exegeta, como comentador da Escritura. E como ele pega essas regras que foram criadas para amarrar a Bíblia e faz com elas o que ele quer. Mas ele volta e diz: se não faço as obras do meu Pai, não acrediteis em mim. Mas se eu as faço, mesmo que não queirais acreditar em mim, acreditai nas minhas obras, para que saibais e reconheçais que o Pai está em mim e eu no Pai. Ou seja, o que Jesus está dizendo é: se eu ressuscito mortos, se eu curo leprosos, se eu devolvo a vista a cegos de nascença, que a nunca tiveram, se eu faço prodígios dessa grandeza, e eu digo que eu sou Deus, vocês que duvidam de mim, é que são pouco inteligentes. É que não conseguem, por malícia, reconhecer o fato patente que está diante dos seus olhos. Mas quando a verdade se impõe, o homem iníquo endurece. Ele teima. Diante da verdade, o homem reto treme. Diante da verdade, o ímpio endurece. Porque o ímpio tem a natureza ruim. Tem a natureza rebelde. Ele não é dócil. Ele não se curva diante da verdade. Pelo contrário, diante da verdade, ele se torna birrento. Ele se torna marrento. Ele quer impor a sua vontade. Ele não se quer curvar. Então eles tentam prender Jesus, mas Jesus escapa das mãos deles. Por quê? Diz a Escritura: verbum Dei non est alligatum. Ninguém pode prender a palavra de Deus. Ninguém consegue segurar. Já tentaram muitas vezes. Quanto mais eles tentam amarrar a palavra, mais ela se espalha de uma maneira grandiosa. Jesus passou para o outro lado do Jordão e foi para o lugar onde antes João tinha batizado e permaneceu ali. Vejam, nós precisamos aprender muitas vezes que não há o que fazer com incrédulos. Nós não podemos perder o nosso tempo, nós precisamos atravessar para o outro lado e deixar os incrédulos fechados na sua incredulidade, porque eles são incapazes de reconhecer a verdade. Como é difícil reconhecer o momento de passar para o outro lado. Às vezes nós temos uma insistência que é imprudente. Ou seja, quando o homem fecha o seu coração para a graça, não há o que fazer. É preciso passar para o outro lado. Muitos foram ter com ele e diziam: João não realizou nenhum sinal, mas tudo que ele disse acerca deste homem é verdade. E muitos ali acreditaram nele. Veja que coisa impressionante. Aqueles que duvidaram do lado de cá, quando Jesus diz: olha, quer saber, não tem comunhão entre a luz e as trevas, eu vou para o outro lado, eles vão atrás.
E do lado de lá eles se convertem. Por quê? Os antigos diziam: junta-te com os maus e serás como eles. Ou melhor, junta-te com os bons e serás como eles. Junta-te com os maus e serás pior do que eles. Quando nós estamos no meio de uma estrutura de iniquidade, de uma estrutura de impiedade, não tem o que fazer. Nós precisamos passar do outro lado. E talvez, quando nós passamos do outro lado, alguém até por curiosidade vai para lá. E fora daquele ambiente, onde tudo está dominado por fariseus, por doutores da lei, por vampiros, por demônios, por gente do mal, fora daquele ambiente, de repente o homem começa a se abrir para a verdade e começa a acreditar em Cristo e a ver que de fato Ele é Deus e a enxergar com os seus olhos. Porque existe algo que nós precisamos aprender sobre os ímpios. Os ímpios não estão nem aí para os fatos. Eles sempre têm uma explicação embelezadora para tudo que não presta. Eles estão muito mais preocupados com explicações do que com a realidade. Eles são fingidos e hipócritas. Por isso, argumentar com o ímpio, muitas vezes, é como enxugar gelo. Não serve para nada. É só perder o tempo. Eles não têm retidão e não se querem converter. Nós precisamos entender que quando nós estamos no meio de uma estrutura de impiedade, o melhor lugar para nós é a distância. Que Deus nos ajude a nos juntarmos com quem é da luz, a nos unirmos com os filhos de Deus, a nos reunirmos com quem é de Jesus Cristo, com quem tem os mesmos nossos sentimentos de fé, com quem compartilha os mesmos ideais de santidade, de caridade, de amor. Que Deus nos faça, cada vez mais, viver na companhia dos filhos da luz. Então, as obras das trevas não irão prevalecer sobre nós.